Queridos amigas, queridos amigos, bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach Antônio Sende, em que vamos na nossa 11ª edição, ou primeira edição da nova versão do nosso programa Master Coach, que entra agora em velocidade cruzeiro, tendo adquirido a estabilidade, entra agora em fase de consolidação, em que nós queremos mais do que fazer ou travar uma conversa, partilhar ideias, partilhar conhecimento, mas acima de tudo, emanciparmos na construção de uma sociedade de conhecimento, em que nós, como irmãos, como seres vivos, como parte integrante desta sociedade, temos, através deste projeto, através desta missão, a honra em poder dar o melhor de nós, partilhando o pouco que nós sabemos, o pouco que nós construímos, para que esta ceia possa chegar a todos vós. Para o dia de hoje, o tema de hoje, nós queremos discutir sobre riqueza e humildade. Parece um pouco antagônico ou paradoxal, mas o objetivo, o intuito é mesmo esse, é levar e provocar reflexão, criando assim avenidas para possíveis debates. Vezes sem conta, atribui-se o caráter de humildade a quem é pobre. Eu gostava era de desmistificar isto, gostava de criar um debate, vamos lá, trazer aqui alguns fundamentos, algumas ideias que possam de alguma forma consubstanciar a minha tese de que eventualmente a humildade não tenha somente a ver com a pobreza, vamos lá, uma pobreza material. Pensa-se que é nesse sentido que atribui-se ou associa-se a humildade à pobreza. De uma forma geral e objetiva, considera-se ou classifica-se uma pessoa como pobre de acordo com a definição do Banco Mundial e do PNUD, que uma pessoa pobre é aquela que vive com menos de $1 por dia. Este $1 por dia sinaliza aquilo que nós chamamos do poder de compra, o poder aquisitivo, que é a riqueza que é gerada e distribuída por todas as pessoas, todos os habitantes de um bairro, de uma família, de uma comunidade, de uma sociedade, de um país, de um continente a nível mundial. Então, é daí fácil concluir que a pobreza ela está concentrada em países menos desenvolvidos. Estamos a falar do continente africano, continente asiático, América Latina. São algumas regiões que têm elevado foco e concentração de pobreza. E mesmo a nível de África, há uns países mais pobres do que os outros, e dentro de cada um desses países há umas regiões mais pobres, outras menos pobres. Olhando para o nosso próprio país, no caso particular, o foco da pobreza está concentrado nas zonas rurais. Então, mas eu gostava era de ir buscar outros elementos, outros fundamentos para ajudar-nos a compreender o que é pobreza, qual o sentido pragmático e também, acima de tudo, qual o sentido filosófico da pobreza sob o ponto de vista da lei canônica. Então, isso remete-me àquilo que foi no livro de Mateus, na Bíblia, no livro de Mateus, versículo 4, em que Cristo iniciou a sua vida pública, o seu ministério. E o ministério de Cristo, como é sabido, consistiu na divulgação da Boa Nova, pois o Cristo ele em si ele era a Boa Nova, e o seu ministério começa precisamente na Galileia, de acordo com o livro de Mateus, com a prisão de João Batista. Nessa altura, ele muda sendo de Nazaré para zona de Galileia e começa a percorrer toda a zona costeira, e ele identifica primeiro o Simão, o Pedro e o seu irmão, estes ambos pescadores que estavam ali a atirar, a lançar a sua rede para o mar, e ele convida-os para que o seguissem e que
passassem a trabalhar com ele. Sucessivamente, ao longo da sua caminhada, encontra-se com João e o seu irmão, Tiago e João, que é seu irmão, estavam junto ao pai, estavam a consertar algumas redes, eles também pescadores, e ele convida estes dois, portanto, ao Tiago e ao irmão João, para que também se juntassem a ele e passassem a fazer um novo ministério, que é o Evangelho. Em que consistiu? Como é que o Senhor convenceu-os? É que ele, naquela altura, disse-lhes que queria ensinar-lhes a pescar pessoas. Não pescar peixe, mas pescar pessoas. E é através desta convocação que, sucessivamente, depois percorre pela cidade, começa a arrastar multidões, que ele eleva-se para um monte, que é o monte da Galileia, local por ele escolhido para anunciar a boa nova, aquilo que nós chamamos de as boas-aventuranças. Em que consistiram as boas-aventuranças? Elas não eram a negação do Torá ou da lei, mas era sim o cumprimento ou completar, aperfeiçoar a lei, trazendo estes elementos que eram primordiais para que o cristão ou o discípulo fosse acima da lei. A partir dali ele não passasse a depender de uma lei, ele fosse uma pessoa verdadeiramente convertida, isto marcava a transição de que a condição para a salvação não era simplesmente a circuncisão e o cumprimento da lei, mas sim através da fé e do batismo. Naquele momento, Cristo começa a anunciar as boas-aventuranças. E a primeira que chama a atenção é relacionado aos pobres em espírito. Diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, que estes herdarão o reino dos céus. Qual é o sentido aqui dos pobres em espírito? Este é um primeiro momento que chama a atenção. Os pobres em espírito, naquele sentido, no seu sentido original, no seu sentido transversal, é basicamente aqueles que abandonariam tudo, iriam largar tudo que tinham, portanto, largar o seu status social, largar os seus títulos, largar os seus diplomas, largar o seu ego, deixar de viver uma vida orientada ou virada para agradar a uma sociedade, pais, mães, filhos, etc. e passarem a mergulhar-se ou oferecer-se para o exercício do ministério ou do evangelho ou do discipulado por via de Cristo. De todas as outras boas aventuranças, há somente uma outra que é atribuído, que tem como mérito o reino dos céus, que é aqueles que iriam sofrer perseguições pelo seu nome. E todas as outras tinham outros méritos diferentes destes. Mas aquele momento em que Cristo dirigiu-se a essa multidão no monte da Galileia, era para ele anunciar o reino. Ele estava formalmente a anunciar o reino dos céus. Então, este foi um primeiro momento em que a lei canônica se refere à pobreza em espírito. Por que nós associamos isto à humildade? É que em outro momento, no Novo Testamento, portanto, um dos 4 evangelhos, vem destacado que o Senhor escondeu a virtude da humildade aos doutores, portanto, pessoas preconceituosas, e revelou-as aos pequeninos, para que estes pudessem conhecer a sua face. Então aqui também 2 elementos interessantes. Uma é que esconde a virtude, portanto, destaca aqui a humildade é uma virtude, e como tal, esta é escondida aos doutores, isto é, as pessoas preconceituosas, que não têm a humildade, e revela aos pequeninos. Pequeninos, vamos lá, são aquelas pessoas que demonstram total dependência, total submissão,
ao Senhor. E estes é que vão conhecer a sua face. Ligando isto às boas-aventuranças, há também uma característica que é atribuída àqueles que são nobres de coração, aqueles que têm bom coração. A estes prometido conhecerem também ao Senhor. Mas nesta abordagem agora recente nos Fourfold, aqui o sentido dos pequeninos são precisamente as pessoas que estão desprovidas de qualquer preconceito e demonstram total dependência ao Senhor. Recuando um pouco ao sentido material da pobreza, é destacar também que o Senhor tem um carinho, tem um afeto, tem um amor especial pelas pessoas materialmente pobres, porque estas não têm em que se apegar, em que confiar, em que depender, senão na sua sorte, senão no Senhor por via da sua fé. E isto traz-nos então a ideia de que mais do que a pobreza material, isto em linha com o tema de hoje, que é riqueza e humildade, estamos aqui a dizer ou a provocar que eventualmente a pobreza em espírito, que não é a pobreza material, é finalmente a característica que mais desafia o ser humano. É por isso que, a dada altura, quando um jovem rico aproximou-se a Cristo e perguntou o que era necessário para que ele pudesse ter acesso ao reino dos céus, Cristo respondeu-lhe que ele deveria vender todos os seus bens e doar aos pobres. Naturalmente que esta resposta foi um choque para o jovem rico, e a palavra diz que este jovem rico afastou-se, mas cabisbaixo e triste por aquilo que acabara de ouvir. É assim que o Senhor depois comenta aos meronos que estavam ali próximos e remata dizendo que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico ser salvo. Então há aqui esta questão do ego, dos preconceitos, o que é um pobre ou o que é ser humilde. É necessariamente ser pobre? Que tipo de pobreza? Material? Se é pobreza material, essa mesma pessoa depois não pode materialmente adquirir uma ceifa diferente? E quando adquire uma ceifa diferente, mantém-se humilde ou não? Então, nós pensamos que, concluindo de conclusão, que a pobreza em espírito, ou a pobreza de espírito, é que verdadeiramente é o caráter que o Senhor sonda no coração de cada um e que busca essa autenticidade na pessoa, independentemente da circunstância, do momento ou do estado material que a pessoa se encontra num certo momento. Esperemos que tenham gostado. Deixem ficar os vossos comentários. Muito obrigado, abraço de luz e até breve.